meus amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Na final do Intercontinental da FIFA, o Mengão fez bonito, empatou com o Paris Saint-Germain e nos pênaltis aí fez vergonha. 2-1 para os franceses e mais uma vez bateu na trave o sonho do bicampeonato mundial. Antes de falar sobre mais esse jogaço, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 opções para você escolher: R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Por exemplo, tem um grupo de WhatsApp onde só membros do Covil estão por lá e você conversa, interage com membros espalhados pelo planeta Terra, além, é claro, de saber em primeiríssima mão as notícias do mais querido do Brasil. A escalação sai primeiro lá. Entre outras vantagens também, você tem vídeos que só quem é membro consegue ver, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, sorteios exclusivos, emojis para usar em qualquer live do Covil Rubro Negro, leitura e resposta prioritária de comentários, um mundo infinito de vantagens. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro, escolhe aquele plano que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte desta família. E agora sim, meus amigos, vamos começar esse último Ligado no Lance do ano de 2025. É claro, eu gostaria aqui de estar comemorando o bicampeonato mundial, mas não foi possível. O Mengão entrou sem desfalques para essa decisão, o Paris Saint-Germain que chegou só para a decisão, né, nesse formato do Intercontinental, que é cada vez mais injusto com as equipes sul-americanas. O PSG tinha alguns desfalques, né? O Hakimi, o lateral direito marroquino, dos craques da equipe, estava fora por lesão. O Dembélé, melhor do mundo, entrou ao longo da partida, mas foi acometido por uma forte gripe nos últimos dias e só teve condições de jogo lá para o final do segundo tempo mesmo, né? Fora isso, o Marquinhos, brasileiro que era dúvida, foi como titular. E a equipe do Paris Saint-Germain enfrentou o Flamengo com a sua força máxima disponível. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira formando a zaga e Alex Sandro na lateral esquerda. Meio campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, e lá na frente, Plata pelo lado direito, Carrascal na esquerda e Bruno Henrique como falso 9. Talvez aí a grande surpresa tenha sido o Plata na ponta direita, quando se esperava, quem sabe, o Carrascal por ali e o Lino no lado esquerdo, ou o Cebolinha no lado esquerdo. O fato é que o equatoriano começou jogando na ponta direita. O primeiro tempo começou com o Flamengo em cima, mas rapidamente o PSG tomou o controle, ninguém esperava algo diferente. Os franceses dominaram a partida, tiveram as melhores oportunidades, e o Flamengo teve ali dificuldades para sair jogando, tanto é que o primeiro lance de perigo foi um gol anulado do PSG, mais uma atrapalhada da zaga. O Rossi foi impedir uma bola de sair, meus amigos, e botou ela em jogo. Acabou que o Fabián Ruiz concluiu para o gol, mas por sorte, nessa tentativa de salvar uma bola, o Rossi já pegou ela fora da linha de fundo e aí o VAR acabou anulando o gol da equipe francesa. Mas não mudou muita coisa não, né? O Alex Sandro e o Jorginho tomaram cartões amarelos muito cedo, segurando o ímpeto da equipe do PSG, que marcava muito alto. Só que a equipe francesa abriu o placar de qualquer forma aos 37 do primeiro tempo. Eles fizeram uma substituição e o Mayolu, que foi quem entrou na partida, deitou e rolou pelo lado direito do campo de ataque do PSG, cruzou na área e aí o Rossi, sempre ele, foi lá e desviou no pé do Kvaratskhelia. O georgiano não perdoou, botou a bola no fundo da rede. Me arrisco a dizer que se o Rossi não toca na bola, o Kvaratskhelia até chegaria nela, mas chegaria sem ângulo e não teria feito o gol, né? Mais uma atrapalhada do Rossi. Ele foi fundamental na campanha da Libertadores, por exemplo, né? Pegando pênalti, com defesas absurdas. Mas quando o menino resolve falhar, ele falha feio, falha grosso e falhou na final do Mundial. É praticamente imperdoável, né? O Flamengo até melhorou um pouco no finalzinho do primeiro tempo, especialmente no começo do segundo, mesmo sem mudanças no intervalo. O time veio mais constante, com mais vontade, partiu para cima do PSG, que estava mais lento no começo da segunda etapa. E aí vem a primeira mudança, né? Sai o Carrascal aos 10 do segundo tempo para a entrada do Pedro.
Isso garante uma presença maior e toque de qualidade. Não foi jogo do Carrascal, o colombiano realmente não jogou bem nessa final do Intercontinental da FIFA. E o Pedro, não tanto como centroavante, que a gente está acostumado a ver, mas o Pedro criando jogadas, sendo aquele que dá assistência para a finalização. Gostei de ver o nosso camisa 9 se dedicando em outras funções, né? Que não a de empurrar a bola para a rede. E nos primeiros minutos em campo já deu resultado, tanto é que o gol do Flamengo saiu num pênalti, né? Iniciado na esquerda, o Arrascaeta tenta driblar o Marquinhos, é calçado, pênalti que o Jorginho converteu. Aliás, esse pênalti só foi marcado com o auxílio do VAR. A arbitragem estadunidense, vou te contar um negócio, claríssimo pênalti em cima do Arrascaeta. Precisar de VAR para marcar é uma temeridade. Como eu disse, o Jorginho foi lá, botou no fundo da rede e o Flamengo melhorou, tomou o controle da partida. Foi o melhor momento do jogo para nós, né, ali no meio do segundo tempo. Vieram mais alterações e o Felipe Luiz sentiu a necessidade, né? O time em frangalhos. Foi o jogo de número 80 nessa temporada. Claro que nem todos com o elenco principal, mas de qualquer forma o time estava sentindo muito. Final de temporada, o músculo não responde direito o que o cérebro está pedindo para fazer. Então o Felipe Luiz faz 3 substituições, ele troca o meio-campo inteiro aos 29 do segundo tempo, saindo Pulgar, Jorginho e Arrascaeta para as entradas de Saúl, De La Cruz e Everton Cebolinha. Então veja, saem ali os 3 jogadores de meio campo e o Plata vem para a criação de jogadas com Everton Cebolinha assumindo lá na ponta esquerda. Melhorou, o PSG sentiu o baque, sentiu a pressão e partiu para colocar artilharia. Eles achavam provavelmente que iam ganhar o jogo de forma muito fácil, quando quisessem, que fariam uma goleada em cima do time sul-americano, mas não foi o que aconteceu. E a partir dos 30 do segundo tempo, o Luiz Henrique teve que mexer para impedir que o Flamengo virasse o jogo e se tornasse campeão mundial ainda no tempo normal. O Flamengo começou a antecipar passes do time do francês. É muito difícil marcar porque eles são muito rápidos, tem jogadores. O que o Nuno Mendes fez com a zaga do Flamengo, meu amigo, é muito bom jogador esse português. Outro português também, o Vitinha, jogou demais. Muitos jogadores só se paravam com falta. E faltas táticas que o Flamengo teve que fazer, né? Um rodízio de faltas. Uma hora um jogador tomava o cartão amarelo, outra hora outro jogador fazia uma falta mais dura, porque era o único jeito de parar o time do PSG, que é muito rápido. Essa equipe, vamos lembrar, no final da temporada passada meteu 5-0 na Juventus na final da Liga dos Campeões da Europa. Time muito poderoso ofensivamente. E aí entrou o Dembélé, melhor do mundo pela FIFA e pela France Football, entrou no finalzinho da partida para correr 15 minutos e mais a prorrogação, né? E o PSG jogando muito pelo lado esquerdo, né? Na direita caindo no Varela, que já estava bem cansado e enfrentando ali uma artilharia muito grande. Aos 46 do segundo tempo, o Felipe Luiz tira o Bruno Henrique para a entrada do Luiz Araújo, ou seja, Luiz Araújo jogando ali na posição de armação de jogadas, né, como 10, como substituto do Arrascaeta. A prorrogação foi bastante disputada, de parte a parte, muito equilíbrio, mas poucas chances nos 15 minutos iniciais. O Flamengo teve algumas chances nos 15 minutos finais, né, ali a partir dos 105 minutos de jogo. Muito nervosismo, né? Todo mundo se poupando para não tomar o segundo gol. Ainda teve mais uma alteração, né, na prorrogação, a saída do Plata para a entrada do Samuel Lino. E a partir daí foi coração na ponta da chuteira, né? Todo mundo tentando se segurar. Felipe Luiz é excelente formador de defesas. Vamos lembrar que no ano passado, na Copa do Brasil, ele perde o Bruno Henrique ali no comecinho do primeiro tempo e na partida decisiva e teve que jogar o segundo tempo inteiro se defendendo do ímpeto ofensivo do Corinthians e conseguiu segurar o 0-0 mesmo com ninguém no ataque. Foi uma exibição magistral do Felipe Luiz no começo do trabalho. E dessa vez foi parecido, né? Ele estava ali no 11 contra 11, mas o nível de preparação física do PSG nesse ponto da temporada é muito superior ao do Flamengo, não tem o que discutir. Fora, é claro, o material humano que é melhor, o investimento que é maior, estavam jogando em casa, né? O principal acionista do PSG é o Fundo Soberano do Catar, né? Tanto que eles têm ali patrocínios do Catar
estampados na camisa, então estavam jogando em casa. Essa que é a grande verdade, por mais que não estivessem na França. Levaram muitos torcedores da França para lá. E na hora dos pênaltis aí, meus amigos, aí foi a hora que o torcedor rubro-negro arrancou os cabelos, né, e teve muitos acessos de raiva por todo o Brasil, por todo o mundo, porque muita displicência dos jogadores do Flamengo na hora das cobranças. De 5 cobranças de pênalti, o Flamengo errou 4, simplesmente 4. Né? A disputa de pênaltis terminou com 2-1 e o PSG nem precisou cobrar o último tiro livre da marca do pênalti, porque já estava, né, com 2-1, o Flamengo não tinha chances mais de empatar. Sim, o goleiro russo Safonov fez grandes defesas, mas para mim, Léo Pereira foi muito displicente na hora da cobrança, o próprio Saúl também que abriu e errou o primeiro pênalti, mas o pênalti do Pedro, meu amigo, você é atacante, você é centroavante, teu ofício é fazer gol. Há poucas semanas atrás você era o principal cobrador de pênaltis do Flamengo. E como bate um pênalti tão displicente, defesa facílima para o Safonov. E aí cabe a crítica ao Felipe Luiz. Lá no segundo tempo ele precisou tirar Jorginho, Arrascaeta, 2 batedores de pênalti excelentes. Né? Jorginho não errou pênalti até aqui com a camisa do Flamengo. Então, assim, são escolhas, né? Tentou segurar o jogo da forma que foi para levar para a prorrogação, segurar até os pênaltis, mas perdeu excelentes cobradores que poderiam ter feito muito melhor do que fizeram o Léo Pereira, Saúl Ñíguez, o próprio Pedro também e o Luiz Araújo que perdeu o pênalti decisivo, né? 2-1 e cabe o registro. A gente foi assaltado nos pênaltis. A cobrança do Pedro foi ruim, sim, mas a defesa do Safonov foi ilegal. Estilo Rogério Ceni se adiantou com os 2 pés à frente da linha de gol e deveria a cobrança ter sido anulada pelo VAR. Não foi, né? E mesmo com a imagem claríssima, acabou sendo validada. Mas quem chora a arbitragem é outro time da Zona Sul do Rio de Janeiro, tá? O fato é que o Flamengo não mereceu, pelas cobranças de pênalti, não mereceu ganhar esse Intercontinental. O nosso sonho fica adiado em pelo menos mais um ano. E agora, meus amigos, começa todo um trabalho, porque tem que renovar com o Felipe Luiz, o contrato dele na prática acabou. O do Zé Boto também precisa ser renovado. E o elenco precisa de algumas peças novas. De cara, a gente precisa de pelo menos mais um zagueiro e um goleiro reserva, né? Porque hoje temos o Rossi e o Diogo Alves, além do Léo Nanete, esses 2 últimos crias da base. Léo Nanete ainda é jogador do Sub-20, né? Acabou de entrar no Sub-20, então são jogadores que vão precisar de mais cancha, não dá para assumir a reserva do Rossi agora. Então, um goleiro reserva e um zagueiro de saída. E, claro, precisa qualificar o time. O Juninho pode sair, Michael, Alan também estão ali na lista de dispensáveis. Vamos ver se mais algum outro atleta acaba saindo, liberando espaço na folha. O fato é que tem que investir. Esse time atual é muito bom, vai ser competitivo para 2026, mas precisaremos de muito mais para voltar ao nosso lugar de direito. É isso, meus amigos. Encerra-se a temporada. 6 taças levantadas pelo Felipe Luiz. 7 se você contar com a Taça Guanabara também. Tudo isso só no ano de 2025. E o ano de 2026 vai ser muito cheio, né? A gente tem a Supercopa no começo da temporada. O Brasileirão já começa em janeiro. Inclusive, eu já posso adiantar aqui. Primeiros confrontos do mais querido no Brasileirão de 2026, que começa ali no final de semana de 28 de janeiro. São Paulo fora de casa, na estreia. Internacional é o primeiro jogo no Maracanã e o Vitória na terceira rodada fora de casa são os primeiros jogos do Mengão. Vamos precisar de um elenco muito qualificado, com o Brasileirão começando muito cedo, estaduais reduzidos e também começando ali logo em janeiro. Tem Supercopa, tem Recopa, tem fase de grupos da Libertadores. Não será uma temporada nada fácil para o atual campeão do Brasil e da América do Sul. Então, meus amigos, nos reencontraremos no meio de janeiro de 2026 para acompanhar as emoções do Campeonato Carioca com a nossa base. Não vai jogar copinha porque exatamente vai servir
o profissional, nossa garotada, os garotos do Ninho, quem sabe tragam resultados melhores já no começo da temporada. Um grande abraço a você. O final de ano do Rubro Negro poderia ser melhor, poderia ter ali a cereja do bolo, mas foi um ano que não dá para a gente reclamar, né? Taças de relevância nacional e internacional. Flamengo é o campeão do resto do mundo, dá para dizer isso. E foi uma temporada de 80 jogos em que o time foi muito bem em grande parte delas. Felipe Luiz está aí com um trabalho de mais de 70% de aproveitamento. Difícil pedir coisa maior do que isso, né? Espero que ele renove o quanto antes para não virar novela e que a diretoria trabalhe e invista bastante nessa próxima janela de transferências. Da minha parte, foi um prazer estar com vocês em mais um ano aqui no Clube Rubro Negro. 2026 a gente se vê. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos e um 2026 de ainda mais glórias para o mais querido do Brasil. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois é, aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.